Ora, certo homem estava doente, chamado Lázaro, da aldeia de Betânia, da qual Marta e Maria eram irmãs. Marta, pois, mandou avisar Jesus: Senhor, eis que aquele que amas está doente. Jesus, porém, quando ouviu isto, disse: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro, pois, tendo ouvido que estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, agora mesmo os judeus procuram apedrejar-te e has de voltar para lá. Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Depois disse-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os discípulos: Senhor, se dorme, há de ficar são. Jesus diz isto da morte de Lázaro, mas eles pensavam que se referia ao sono natural. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E alegro-me por vós não ter estado ali para que creiais, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos irmãos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, achou que já fazia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava da cidade de Jerusalém cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido ter com Marta e com Maria para as consolares acerca do irmão. Marta, pois, quando soube que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficava assentada em casa. Marta, pois, disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dizendo isto, retirou-se e chamou secretamente a sua irmã Maria, dizendo: O mestre está ali e chama-te. Tendo Maria ouvido isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na vila, mas estava no lugar onde Marta o tinha encontrado. Então os judeus que estavam em casa com Maria, consolando-a, viram que se levantou depressa e saiu, e seguiram-na, dizendo que ia ao sepulcro para chorar ali. Maria, quando chegou para onde estava Jesus, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também os judeus que haviam vindo com ela, comoveu-se no espírito e turbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como ele o amava. E alguns deles disseram: Não podia este, que abriu os olhos ao cego, fazer também para que este não morresse. Então Jesus, tornando a si mesmo a turbação, chegou ao sepulcro. Era uma cova e uma pedra estava posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto: Senhor, já cheira mal, porque está já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, olhando para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E dizendo isto, clamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. E saiu o morto, que estava atado de pés e mãos com faixas, e o seu rosto envolvido com um lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o andar. Muitos dos judeus que tinham vindo a Maria e a visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Então os principais dos sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: Que faremos? Pois este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão o nosso lugar e a nossa nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis. Nem considerais que convém que um só homem morra pelo povo, e que toda a nação não pereça. E isto não disse por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para congregar em os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, intentaram matá-lo. Por isso Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas se retirou para a região próxima do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos.